Gondwana es un supercontinente. ¿Cómo lo explico? Antiguamente la Tierra era solo un continente que se llamaba Pangea. Con el correr del tiempo se dividió en dos continentes. La Eurasia, que tiene la conjunción de América del Norte, Asia y Europa, e Gondwana. Que essa abertura e que na verdade separa a América, sobretudo a América do Sul, do que seria, né, a África, essa abertura da criação do Oceano Atlântico, para dois historiadores, Alberto da Costa e Silva e também o Luiz Felipe Alencastro, são dois historiadores que trabalharam muito com essa questão, você tem como se fosse a abertura de um rio, de apenas um rio muito largo, e que separa, na verdade, duas massas territoriais que tiveram uma cultura única, né? Mas a cultura brasileira, de maneira geral, ela bebeu muito sobre aquilo que a África, né, na sua essência, do seu povo, dos seus ritos, seus mitos, sua gastronomia e tudo, né? Você tem aí que primeiras práticas culturais, e a gente pensa de alimentação, de colocação desse corpo nesse mundo terrestre, elas são muito semelhantes, muito similares. Então a gente pensa o nome Gondwana vai estudar a relação da América Latina com a África. Eu, enquanto pessoa que olha o Brasil de fora para dentro, eu acredito que o Brasil tende a negligenciar isso, ele busca negligenciar isso. Eu fui uma pessoa da academia e na academia eu vejo isso, porque a própria academia não conta a nossa história a partir daquilo que é vivida, né? A história que a academia conta sobre a África, né, é uma narrativa do europeu. Então, assim, eu também não sabia, né? Não me passaram isso na escola, eu não fui ensinada. E o sistema tende a negligenciar essa história. E nós, enquanto povo preto, africano, precisamos resgatar essa história, a nossa conexão com o continente. Isso é muito importante e é fundamental. Ainda que o sistema, ainda que a academia não nos dê, nós temos já hoje uma possibilidade de buscar essas narrativas. Este Brasil afro del que estamos hablando, quizás yo no lo conozco tanto porque tampoco me lo enseñaron en el colegio. En el colegio nos enseñaron probablemente la historia de Europa, nos enseñaron la historia, pero no la historia de nuestro continente. Entonces de ahí también dijimos, bueno, elijamos un nombre que conecte los dos continentes, y por eso nace Gondwana. Então ele nasce de querer ver o mundo dessa forma e de trazer esses futebols envolvidos na sociedade. La pelota es una herramienta transformadora cuando la sabemos usar bien. También es una herramienta que puede servir para que la gente se olvide de ciertas realidades, pero en mi caso personal creo que es una tremenda herramienta para enseñar derechos, es una tremenda herramienta para conocer personas y, como decimos con Mónica, es una lengua. Yo acá en Brasil vengo, conozco personas solo porque les lanzo un balón y después tenemos un papo. Já que nós somos apaixonados por uma bola, por um futebol que as pessoas amam e por uma câmera que hoje em dia tudo a gente consegue registrar, então vamos empoderar outras pessoas a conhecer esses Brasis, né? Esse Brasil afro que está aí, que a gente não conhecia. Então um dos objetivos do Gondwana também é levar isso para a área da educação. Íbamos con la pelota y le entregábamos la pelota a niños, conversábamos con personas que iban conectando su cultura y a mí también me iba permitiendo aprender mucho más. E a câmera, ela tem esse poder de registrar e deixar na minha memória e na história das pessoas. Então eu posso revelar essas fotos e devolver para eles um conteúdo histórico para sempre. Quando a gente pensa na história do futebol, a gente tem duas matrizes fundamentais para pensar nessa história. Uma matriz é uma noção de uma construção estrangeira, inglesa, de elite, que sai da Inglaterra e se espalha pelo mundo. Essa é uma noção de história do futebol que eu chamaria de uma noção imperialista. Essa noção de que é o Império Britânico que dá as cartas dessa distribuição, dessa cultura esportiva futebolística, com rugby também, enfim, com cricket, enfim. Essa é uma versão, eu ousaria dizer que essa é uma versão. Tem uma outra em que você foca
O foco é em quem se apropria do futebol. Assim como dizia Carlos Drummond de Andrade, o futebol ele se joga no estádio? Não. Ele se joga nas praias, nas ruas, nos campos, ele se joga na alma. Nesse caso, é uma história popular. É uma história de quem abraçou o futebol e construiu o futebol à sua maneira. O futebol é uma ferramenta que te permite conhecer tu própria história também. Então a gente vai com essa curiosidade por Pernambuco e Bahia, que são dois estados que estão inseridos ali dentro de uma história de um Brasil e África. Então esse percurso que os escravizados fizeram até os estados brasileiros, então a gente quer ir buscar. Se a gente pensa na história do futebol no Brasil a partir dessa perspectiva da apropriação cultural, tem muita coisa para ser contada. O que mais me marcou por conta de quando eu chego lá em Salvador, que eu vejo as características das pessoas e a minha identificação com elas. Né? Eu falo, nossa, eu pertenço a essa cultura, né? Essa cultura Brasil-Afro. Então isso é uma coisa que mais me marca. E quando eu começo a andar por vários cantos de Salvador e eu consigo ver esses futebols, eu consigo ver um baba na quadra ali. Baba, um jogo de futebol. A gente reúne aqui a galera aqui, os pescadores aqui, aí forma um baba aí na praia aqui. E eu vejo os meninos com, por exemplo, eu junto o futebol ali daquele baba, mas nas características dos meninos eu tenho africanos. É importante a gente celebrar isso, porque esse é o Brasil de fato. E quando eu digo Brasil de fato, é o Brasil que não é o Brasil totalmente ligado ao sistema, porque nós sabemos o que o sistema quer quando se pensa em África, negligencia total. Mas o Brasil de fato é você, é nós aqui no nosso dia a dia. O futebol ele está nos livros, ele está nas músicas, ele está em praticamente tudo da sociedade, né? Ele está nas palavras, quando eu aprendo, por exemplo, que a ginga e o moleque, que é tão falado, por exemplo, no futebol, ele tem uma raiz histórica, ele tem uma raiz africana. Te traz da África a cor da nossa pele, a gente traz da África costumes, maneiras de usar o corpo, maneiras de entender o mundo, maneiras de se relacionar com a terra e com a cidade. E isso aparece na forma de se relacionar com a bola também. A mí siempre me ha llamado la atención qué es lo que hace el fútbol brasileño algo único. Entonces, ¿por qué juegan con tanta alegría? ¿Por qué son tan felices al jugar? Y eso es un fenómeno, yo creo que sociocultural. Eu acho que tem uma frase que o padre Vieira dizia bastante, que o Brasil tem seu corpo nas Américas e sua alma na África. Enquanto nega essa sua alma, vai esmorendo aos poucos, né? E é isso que acontece. Assim, para manter vivo, não tem como não resgatar essa vivência, esses nomes que vão sendo presentes, exatamente porque Brasil é a partir daquilo que a África deu aqui, né? E em todos os sentidos, né? E isso não vai ser diferente no futebol. A gente tem que pensar no elemento negro como ex-escravizados, fundamentalmente. Ex-escravizados e seus descendentes. O mercado no qual o futebol entra nesse universo é um mercado novo, que a gente chama do mercado de entretenimento, e uma abertura desse mercado tem a ver justamente com essas formas de usar o corpo, que não são formas, digamos, desse trabalho fechado, controlado da fábrica, por exemplo, do escritório. São formas de usar o corpo que tem a ver com práticas ancestrais. Oh, meu mano, o que foi que tu viu lá? Viu lá, eu vi capoeira jogando, também vi maculelê, capoeira, jogo praticado na terra de São Salvador. En Chile, la pobreza está en la cárcel y los pueblos originarios están en la cárcel. Y aquí pasa que las personas que están en la cárcel son pobres, son negras o son indígenas. Y eso es una criminalización que a mí me llama mucho la atención. Entonces cuando Mónica me dice, bueno, el Brasil afro también vamos a buscarlo, yo digo, perfecto, ¿a dónde vamos? Y me dice, bueno, los lugares que llegaron los esclavos africanos a Brasil son Salvador de Bahía, Río de Janeiro, Pernambuco, entre otros.
y por temas de distancia decidimos ir a Salvador de Bahía y Pernambuco. Quando eu vou para o Candial, que é uma periferia da Bahia, que é de matriz africana, e eu vejo aquele futebol dos meninos e as meninas, então é mágico também. O que é o Candial? Será que todas as pessoas conhecem o Candial e a história que tem? Carlinhos Brau, Timbalada, que estão ali? Y yo lo había escuchado en música, lo había escuchado en Chile, lo había escuchado acá en Brasil y me llamaba mucho la atención. Ahora cuando nos invita Yair, el entrenador, y nos dice, oye, vengan al entrenamiento de hoy porque va a estar Timbalada. Entonces, cuando llegamos, estaba tocando Timbalada y en la cancha estaban entrenando. Entonces, uno entrena y danza porque la música te llama. Entonces, eso yo creo que fue lo que más probablemente me llamó la atención. E quando eu vou também para Olinda, dentro de um campo Olindão, e eu conheço o Raízes FC, que é um time de matriz africana, e que são um trabalho social feito por eles. Então esse é o meu objetivo como fotógrafa e como jornalista. Eu faço parte da cultura desde criança, mas eu também amo futebol. Então eu queria unir essas duas coisas, o futebol com a cultura, né, com a percussão, e é um sonho que vai ser realizado. A gente é o primeiro time de futebol de matriz africana, de cultura popular, representando aqui Recife, Pernambuco, eu acho até do Brasil todo, que eu ainda não tenho conhecimento de representar o futebol pernambucano. O Maracatu, né, um time de nação, de uma nação do Maracatu, né, e um time de matriz africana, né, de terreiro, de candomblé, participar do Campeonato Pernambucano pela primeira vez o ano que vem, em 2021. Y efectivamente, cuando yo llego a Salvador de Bahía, para mí fue estar, no conozco África, pero la verdad es que fue algo impresionante. A gente olhou por todas as percepções. A gente parou para conversar com o Alá, que vende arte. Então, quando o Alá fala pra gente... que o futebol mexe com todos os órgãos do seu corpo, né? Então, tem que fazer por amor. Se não fizer por amor, aí vai fazer sempre o que está acontecendo. Está fazendo só por vaidade, só dizer, não, eu sou jogador e tal. No caso do futebol, o que acontece é que esse corpo negro entra nesse mercado de trabalho e ele simplesmente revoluciona esse mercado de trabalho. Esse é o ponto. Ahí fui entendiendo por qué el brasileño o la brasileña son tan únicos al jugar con la pelota, porque tienen una mixtura rítmica africana, tiene una mixtura rítmica europea, tiene una mixtura rítmica americana propia del continente, que los hace un país único en el mundo. Você tem o rabo de arraia. Qual a origem do rabo de arraia? Eu nunca me aprofundei nisso, mas quando você vê aquele movimento, você reconhece aquele movimento em certos passos da dança africana. E você é capaz de dar uma olhada no rabo de arraia e reconhecer num lance de futebol. Rapaz, como a gente fala, tem aquela malícia, né? A forma de você se sair de uma entrada mais forte do seu adversário, tem a forma de você falar também. Isso juntando, acho que a capoeira ajuda muito isso também no futebol, entendeu? A condição física também ajuda muito, o treinamento da capoeira, o molejo, né? Isso ajuda muito, né? Uma coisa combina com a outra, né? Essas práticas, elas podem não ser, a gente pode não dizer exatamente como elas começam e como elas se comportam, mas quando você vê, você aprende e você é capaz de reproduzir. Isso é cultura. O único e o mais importante jogador brasileiro é que é uma pessoa preta. Então, eu não sei por que isso se deu de fato. Eu sei que sim, temos talento, de fato. O povo preto tem essa vivência, tem essa conexão, essa espiritualidade com as artes de maneira geral, com o esporte de maneira geral. Mas para o futebol especificamente, parece que o único lugar que sobra. Tanto é que vemos muitos destaques, pessoas pretas sendo destacadas no futebol. E não nos espaços de poder, nos espaços de decisão. A gente tem, com o universo da cultura e com as práticas culturais, tem uma dimensão que é a dimensão de que as coisas chegam até nós, a gente vivencia
experiencia corporalmente, quando escuta uma música, quando come o acarajé. Quando anda de pé descalço num terreno, na terra, na areia. As formas como a gente vive isso são aprendidas e a gente nem sabe como. ¿Qué más me marcó? ¿Qué fueron los lugares que más me marcó? Yo creo que al llegar primero a Salvador de Bahía, ver en la caleta donde están pescando los homenajes que le rinden a Yemanyá, y que ahí, muy cerca, tienen una cuadra para jugar bola. Y yo creo que ahí fue la primera vez en mi vida que jugué bola descalzo. Y uno cuando juega esquece todo, olvida todo. Entonces comencé a correr, comencé a jugar, comencé a hacer cosas y mis pies comenzaron a sangrar. Y yo seguí jugando hasta que terminó el juego. Ahora, cuando termina el juego, voy, me veo los pies, estaban sangrando y las personas que me vieron me dijeron, bueno, anda a tomar un baño, anda a mojarte los pies al mar. Entonces eso de jugar en la cuadra, jugar hasta que te sangran los pies, efectivamente hasta que te sangran los pies, y tener el mar ahí para después tomar un baño, fue una de las sensaciones más increíbles. Quando eu chego em Olinda, no Olindão, o que mais me marca é empoderar duas meninas a jogar futebol. Então, assim, as meninas elas ficavam tímidas, elas talvez, não sei se alguém empoderou elas um dia ou não, mas elas estavam tímidas ali, os meninos jogando bola e elas ali meio do lado da trave e tal. E aí eu falei, vamos jogar bola, por quê? Ah, lá não sei jogar bola. E aí eu falava pra ela, mas como que é jogar bola? A gente não é ensinado a jogar bola, a gente pega a bola e brinca, né? E ali vai conversando com elas e elas começam a correr no campo e uma delas faz uma jogada incrível dançando com uma bola no ar. Então, esse é o ponto da minha viagem que mais me marca também, porque eu falo, nossa, então é tão simples conversar com as pessoas, com as meninas e parar para olhá-las. E aí é o que? Eu estou contando uma história delas, estou encorajando outras meninas a jogarem futebol. Conocimos un lugar maravilloso, muy escondido de Pernambuco, muy cerca pero no tanto, de Pernambuco, donde me tocó también jugar bola descalzo. Conocí a personas muy talentosas jugando bola y creo que pude hacer un turismo deportivo también, que fue algo que me permitió conocer culturas, que me permitió vincularme con otros estilos de vida, y eso yo creo que fue algo súper interesante. Eu imagino dentro do que eu acho que é só pegar uma bola e brincar. E isso você consegue em todos os lugares, né? Que é o que a gente viu. Os meninos brincando na praia porque eles só queriam uma bola, as meninas brincando na quadra e elas só tinham uma bola. Dentro das periferias, né? Dentro das favelas, a bola estava sendo jogada em qualquer lugar. Então esse é um meio também, por exemplo, das duas escolinhas que a gente conheceu dentro do Candial e dentro do Olindão, esse trabalho social que eles fazem. E educação tem a ver com mostrar essa raiz. Olha, você está vendo esse pulo que você dá, esse tipo de pulo? Você sabe quem dá esses pulos no futebol? Você já viu jogar o goleiro Barbosa? Como que ele pulava nessa bola? Dá uma olhada. Olha só que legal. Nos anos 50 ele fazia isso. Mas sabe com quem ele aprendeu? Olha só, nos anos 30 se fazia isso. Olha, dá uma olhada nessa dança e você mostra para as crianças, para os adolescentes, como é que o presente dele está cheio de passado. Está cheio da presença dos ancestrais e daquelas culturas corporais. É isso que é o papel da educação. Essa dimensão mostrar essa dimensão cultural, né? Essa relação com os ancestrais. Mas mesmo sem jogar profissionalmente, a brincadeira do futebol já faz parte. Já tá aqui, ó, no sangue.
mas acredito que estamos com esse projeto, com o Projeto Conguana, Visto África e muitos outros projetos que estão aí no nosso meio, estão para isso, para trazer essa outra narrativa, essa outra visão sobre o continente africano e assim fazer com que o povo brasileiro compreenda de fato o que é a África, que é um continente muito diverso, um continente com mais de 50 países e povos diferentes. Então, se você não for, se você não vivenciar, a gente não consegue entender a própria cultura e nem contar as histórias. Então eu volto com esse objetivo dentro do Gondwana, de contar histórias e de lutar por um futebol mais social, mais cultural, mais histórico e que está além das 4 linhas. Creo hoy en día que nos sentimos con la responsabilidad de visibilizar historias que históricamente han estado invisibilizadas, porque este elemento llamado balón nos permite conocer de otra forma nuestra propia historia. Saiba da sua cultura, saiba da sua origem cultural, que é importante também. Valeu a pena? ¿Que si valió la pena? ¿Estás loco? Obvio que sí. Obvio que sí. O sea, piensa tú que vamos a poder recorrer el mundo con una pelota. Yo creo que es el sueño de cualquier persona. Integrar cultura, mostrar que somos iguales. Mostrar que, no sé, que una pelota es una lengua, es un lenguaje, pasar la pelota a una niña, a un niño y mostrar que podemos jugar bola. La bola. Ó, olha aí. Sentado? ¿Você pode? Esto es lo que yo te digo que es único, po.